Há mais de 30 anos, a geneticista norte-americana Ann Smith se dedica a entender as características, como fazer o diagnóstico e o tratamento da síndrome Smith-Magenis. E não é coincidência que parte do nome da doença genética carregue o sobrenome da pesquisadora. É que ela, junto com uma colega pediatra, foram as primeiras a descrevê-la em 1981. Ann veio ao Brasil para participar de um minicurso organizado pelo Instituto de Biociências da Unesp em Botucatu. No encontro, relembrou como foi o processo para identificar a síndrome. Ao fazer exames genéticos em 2 crianças hospitalizadas com problemas no crânio e no coração, Ann verificou que eles eram causados por uma deleção, ou seja, a perda de parte do cromossomo 17. A pesquisadora também falou dos avanços nessas mais de 3 décadas de pesquisa. Em termos de diagnóstico, o que mudou foi a disponibilidade de novas ferramentas moleculares para podermos olhar para essa deleção do cromossomo e entendê-la. Hoje nós sabemos que 90% das crianças terão uma deleção, mas 10% vão ter uma alteração específica no gene RAI1. Então, a deleção remove o gene ou essa área afetada causa a síndrome. O que mudou além do diagnóstico é o entendimento da doença. As 2 primeiras crianças tinham problemas no coração e na boca, o que hoje corresponde a uma porcentagem bem pequena dos efeitos. O que é mais preponderante hoje é a aparência do crânio, a forma como é o rosto da criança, o atraso no desenvolvimento cognitivo e um grande problema de sono. Este professor da Unesp também estuda a doença de Smith-Magenis. Ele explica que a variação do sono acaba levando a outros sinais clínicos, principalmente ligados a mudanças de comportamento. Elas têm a liberação da melatonina, que qualquer pessoa normal é entre meia-noite e 1h da manhã, eles têm entre meio-dia e 1 da tarde. Melatonina é o hormônio que leva a gente a dormir, tá certo? Então eles não dormem à noite e durante o dia eles querem dormir. Como os pais não sabem disso, querem fazer eles dormir. Eles não dormem à noite, de dia não deixam eles dormir. Então eles acabam tendo privação do sono. A privação do sono, nós já sabemos, leva pessoas a ficarem extremamente irrequietas e com humor instável, muito birrentas. Então elas vão ter um comportamento muito difícil. E os pais não conseguem controlar essas crianças. E quando elas ficam muito nervosas, elas acabam, por exemplo, batendo com a cabeça na parede. Por quê? Porque elas têm baixa sensibilidade à dor. Responsável por trazer Ann para o Brasil, Danilo coordena o Serviço de Aconselhamento Genético da Unesp e é diretor científico de uma associação que reúne familiares de pacientes com a síndrome. Desde 2002 nós estamos estudando essa patologia. Nós fizemos uma busca muito grande por esses pacientes, como eles têm esses comportamentos alterados, eles acabam, muitos deles, indo para as APAES. Então nós fizemos um folder explicando o que eram os principais sintomas da doença e mandamos para todas as APAES do estado de São Paulo, para ver se eles tinham paciente. Quando eles tinham alguém com essas características, eles nos chamavam. E a gente ia pessoalmente nas APAES de várias cidades do estado de São Paulo à procura desses pacientes. E com isso, quando eu comecei o estudo, havia só 2 crianças diagnosticadas no Brasil. Depois que eu tenho, com a continuação, hoje nós já diagnosticamos no meu serviço 36 pacientes com essa síndrome. De um total que hoje nós temos conhecimento de 72 casos que existem no Brasil. O grupo é inspirado em uma ONG criada por Ann em 1993, nos Estados Unidos, que se tornou referência na área. Eu acredito que o mais importante para essas famílias é encontrar apoio para lidarem com os médicos, mas também para poderem compartilhar experiências com outras famílias que têm os mesmos problemas. No início, nos Estados Unidos, foi formado um grupo chamado PRISMS, de pais e pesquisadores interessados na síndrome, que hoje está espalhado por diferentes lugares em todo o mundo.
Com a internet e o Facebook, as famílias também puderam se conectar. E isso é muito importante, porque o grupo dá apoio às famílias que geralmente têm pais muito cansados porque cuidam de crianças que não dormem. Então, conforme nós conhecemos mais a doença, podemos recomendar novas estratégias de como lidar com as crianças. A ideia do minicurso é ampliar o conhecimento sobre a síndrome no Brasil, tornando os diagnósticos mais precisos. Um diferencial que vai ajudar no dia a dia da Mirelle, médica neuropediatra do Hospital das Clínicas. Os pacientes eles chegam para mim com os problemas clínicos de síndromes, não só essa síndrome, né, ou características de atraso no desenvolvimento, neuropsicomotor, problemas escolares, problemas de comportamento, talvez até problemas de sono, problemas às vezes de conseguir se alimentar, e eu preciso investigar. Então é bem interessante sim eu estar participando e estar entendendo um pouquinho de como que é todo esse processo. Aluno de medicina, o Felipe participou do minicurso porque já sabe a que vai se dedicar após a formatura. Eu sempre tive interesse em entender o porquê dessas doenças, entender um pouco mais a fundo os mecanismos moleculares também. E esse curso hoje ele te dá uma base para entender justamente como que ocorre, qual que é o mecanismo genético que envolve essa doença, como que você faz esse diagnóstico e como você, a partir do diagnóstico, consegue lidar com as crianças, no sentido de como você consegue fazer um grupo de suporte, como você consegue também trabalhar com uma equipe multiprofissional, no sentido de favorecer um apoio e um suporte a esses familiares. Para o estudante, saber identificar a síndrome também vai trazer mais segurança e tranquilidade às famílias atendidas. Muitas das coisas que as crianças fazem, elas podem ser resultados não de comportamentos dela, mas de alterações genéticas. E, portanto, isso também ajuda a tranquilizar os familiares no sentido de falar assim, olha, não é um problema deles, não foi uma falha deles.